Sua tela, Entre Elas. Olá, o Entre Elas de hoje é especial. Especial porque estamos dentro de uma festa, a Festa da Uva, que completa 95 anos de história. Especial porque fala de raízes de trabalho, de legado, de mulheres que carregam essas formas, essas tradições, né? E a gente está aqui no coração da Festa da Uva, dentro do estande da Câmara Municipal de Caxias do Sul. E o público já chega para mais um dia de celebração, de cultura, de tradição, como vocês podem ver aqui atrás de mim, o pessoal chegando para aproveitar mais um dia de festa. E essas mulheres que vão falar um pouquinho de transformar o trabalho em legado, minhas convidadas de hoje, eu vou apresentar elas, né? Elas fazem da agricultura, da agroindústria e a cultura da nossa cidade seguirem vivas e fortes. Então, ao meu lado aqui está a Andréia Fiores de Andrade, que é diretora da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a SMAPA, aqui do nosso município. Também a Sandra Boneto, que é a nossa vereadora e agricultora. A Kátia Pasquale, que é proprietária da queijaria Monterra. E a Giovana Vidor, que é da agroindústria Dolce Ricord, também proprietária. Meninas, muito bem-vindas ao programa Entre Elas, esse programa especial, né, para falar um pouquinho de Festa da Uva, mas também falar do trabalho que vem antes. A gente sabe que a preparação começa antes, né? Não começa muito antes, começa lá no campo, né, Andréia? Como que as agricultoras se preparam para esse momento tão importante? Como é que começa tudo isso? Quanto tempo leva para essa preparação até a gente chegar aqui, né, nesse momento especial que é a Festa da Uva, que é o auge dessa preparação? Então, boa tarde a todos. Realmente, né, o trabalho ele inicia muito antes da Festa da Uva. Então, no campo, né, onde as pessoas, os produtores e produtoras trabalham, né, então nas lavouras, cultivando, então, né, a uva e demais produtos também. Nas agroindústrias, com certeza, o trabalho é árduo, né? As gurias estão aqui, sabem como é que é. Até para produzir, né, para uma grande festa, então mais quantidade e tudo, né? Então esse trabalho ele inicia bem antes e a Secretaria da Agricultura, então, ela auxilia, né, na organização dos espaços aqui na Festa da Uva, na organização também dos expositores, né, que a gente tem um espaço muito lindo aqui com as uvas expostas. Então, esse ano nós tivemos 290 expositores e muitos deles são mulheres. Então, isso nos orgulha muito, né? Ter essas mulheres representando, então, na Festa da Uva e na produção vitícola, né? E as agroindústrias também. Então, além do espaço dos expositores, nós temos o espaço das agroindústrias. Esse ano, então, nós tivemos 85 agroindústrias no espaço da agricultura familiar e 12 aqui de Caxias. Então, para nós é maravilhoso, né? E a secretaria, então, sempre auxilia nesse sentido, né? Para valorizar, então, a produção e tanto primária como agroindustrial. Trazer o melhor do campo aqui para a Festa da Uva, para as pessoas conhecerem, terem contato, né? Com certeza, a gente viu, né, esses dias muito pessoal de fora, né? E até o pessoal para ali na exposição de uvas e pergunta, bom, mas essa uva, ela é de verdade mesmo? Então, o pessoal de fora e também de Caxias, né, que pode conhecer essa produção e até adquirir, né, os produtos, levar para casa. Então, é muito bom. Acho que aqui tá na fonte mesmo, né? Onde encontra produtos bonitos, saborosos. E esse ano a colheita tá especial, né? Nossa, com certeza. A fruticultura, principalmente, né? Foi uma safra muito boa. Bastante quantidade e qualidade também. Então, os produtores estão bem faceiros, né? Tão alegres, porque além de todo o trabalho que tem por trás, mas pelo menos teve uma boa produção e de qualidade. Então, isso
é muito bom, né? A gente ver isso com eles e acompanhando, né? A gente sempre está acompanhando eles. Então, é maravilhoso. Sandra, você representa algo muito simbólico, né? É vereadora, mas também é agricultora. Traz o campo para a política, né? Como que é essa junção? Como como representar a nossa cultura e as nossas tradições, que é também dentro da política? Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos que estão aqui. Representar a agricultura na Câmara de Vereadores não é uma tarefa tão fácil, não. Porque a gente, por muito tempo, não teve representantes mulheres na política. Então, vocês imaginem uma mulher representar a agricultura, né? A gente sabe muito bem que lá na colônia, quando a gente trabalha a questão da agricultura, tem uma pessoa, que geralmente era o homem, que cuidava da sua propriedade, e a mulher auxiliava. Mas eu ouso dizer que na família do meu nono e da minha nona, quem mais cuidava era a mulher, porque a mulher zelava muito mais pela questão da agricultura do que o próprio homem, né? Então a gente primeiro tem esse fator de que a mulher na política ainda hoje é vista como que não poderia ocupar esse espaço de poder. E a agricultura, bom, geralmente na colônia se tinha tantos filhos por quê? Minha nona dizia que era mais um braço para trabalhar. Um filho, além de ser o filho da família, ele ia preservar essa cultura, né? Um filho homem. Mas uma filha mulher, ela era para quê? Para construir a prole. Mas ela não ficaria nessa família, porque ela teria que sair daí. Então, hoje a gente vê o contrário, né? A gente vê mulheres valorosas como elas, né? Ficando na colônia, voltando ao campo, se aperfeiçoando, estudando e retornando. E nós, mulheres que estamos na política, que representamos o agricultor, e eu saí da colônia com 11 anos de idade, mas a colônia não saiu de mim, né? Então, o nosso desafio é o quê? É criar políticas públicas para que todos fiquem na terra. Principalmente que as mulheres sejam líderes, que elas possam criar seus filhos, suas famílias. Agora, as políticas públicas estão voltadas a pensar no agricultor. Mas nem sempre foi assim, né? O agricultor, às vezes, ficava de lado porque, primeiro, a gente tinha que pensar a cidade. E eu acredito que a gente tem que pensar todos, a cidade, a agricultura. E, para mim, o agricultor é um abnegado, é resiliente, porque ele tem a safra da uva dele, por exemplo. E aí vem uma intempérie, ele perde tudo, mas ele não perde a esperança. E ele reconstrói e ele continua, né? E se hoje a gente tem safra da uva, se a gente tem festa da uva, é porque por muitas vezes eles perderam tudo e continuaram. E se eles tivessem parado, desistido, o que a gente teria, né, Cris? Então essa é uma reflexão que a gente está na política, mas a gente precisa, cada um, no seu setor de trabalho, valorizar todas as profissões, todos os trabalhos, mas principalmente o agricultor.
Sandra, e como é que começou a tua história com a agricultura? Tu está há muito tempo no campo, desde pequenininha? Eu nasci na colônia, né? Então eu vi meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios sempre trabalharem na colônia. E era isso que a gente sabia fazer. Mas eu vi também o sofrimento daquelas pessoas que, na época, não se tinha um trator, não se tinha uma máquina para que se pudesse resolver os problemas que hoje são resolvidos. Era tudo braçal. E eu lembro que a nona dizia, isso não é vida. Tem que estudar porque isso não é vida. Então, quantos agricultores devem ter incentivado os seus filhos para sair? Tanto que naquela época que eu comecei a estudar, que eu tive que sair da colônia para estudar, eu lembro de muitas pessoas abandonando. E hoje a gente vê o inverso. As pessoas estão estudando e retornando para a colônia, né? Para plantar uma alface, para produzir, nem que seja para subsistência, mas estão retornando. E esse movimento é saudável, porque com isso a gente faz com que os agricultores também sigam motivados para não abandonar. Então, a minha relação com a agricultura é desde pequena que eu enxergo meus avós, que na colônia diz os nonos, meus pais, meus irmãos, meus tios, todos são agricultores. E tu é um exemplo que dá para juntar a vida do campo com a vida da cidade, né? Sim, uma coisa leva a outra, uma coisa junta a outra. Nada inviabiliza, né? Como eu disse, eu conheço pessoas do interior que são agrônomos. Então, eles foram estudar justamente para aprender novas técnicas para poder cultivar a terra. Eu conheço administradores que montaram um café colonial e tudo mais, que trabalham a questão da agricultura com o turismo. Então, as pessoas estão buscando, sim, se aperfeiçoar e terem qualidade de vida. Porque, sim, morar no interior é ter qualidade de vida. Porque a gente faz os nossos horários, a gente produz os alimentos de uma maneira mais saudável, né? Diferente do que na cidade. A gente tem que comprar tudo praticamente pronto, né? Então, a gente tem, sim, uma qualidade de vida melhor, mas também a gente consegue organizar os nossos horários, o jeito que a gente vai trabalhar, hoje mecanizado, porque naquela época era tudo braçal. Então, eu acredito que se a gente estudar e se aperfeiçoar, sim, viver no interior é melhor do que viver na cidade. E, Sandra, última pergunta antes de eu passar para as meninas. Ontem a gente se encontrou no desfile cênico, né? Que é o desfile da Festa da Uva, que acontece no centro da cidade. E que representa para ti participar desses desfiles, né? Que também é uma importante parte da Festa da Uva, né? Levar a Festa da Uva para o centro da cidade. Para mim, representa um orgulho. Porque junto comigo a gente tinha 120 figurantes que também são do interior, que estavam felizes justamente mostrando o fruto do trabalho deles, mostrando a uva, mostrando que eles estavam felizes por ter essa comemoração do trabalho deles. Porque sim, o trabalho deles é produzir uvas. E estando lá comemorando suas raízes, comemorando a uva, a festa, é uma forma também de homenagear as pessoas que ficaram lá no passado, mas que continuam construindo o presente e não esquecendo as suas raízes. Muito bom. Agora vamos ver um pouquinho as meninas, né? Kátia e Giovana. Kátia já foi homenageada pela Câmara lá em 2016 com a medalha Agricultor Destaque, né? Segue aí com esse trabalho, então. Bom, meninas, antes de começar a falar um pouquinho mais de agroindústrias, só para explicar para quem está nos assistindo lá em casa ou está nos acompanhando nas redes, o que é uma agroindústria? Né? Como que é o processo? Porque a uva está lá no campo, mas lá na agroindústria ela ganha identidade, ganha valor. Né? Então, como que acontece esse processo? Então, boa tarde, Cris, boa tarde, meninas. Então, a agroindústria é um passo além da atividade primária, onde a gente consegue agregar um pouco mais de valor na nossa matéria-prima. No meu caso, é o leite. Em caso de vinícolas, de sucos, a Giovana são as geleias, né? Então, ela aproveita a matéria-prima dela e nós fizemos um produto, um alimento de qualidade e consegue, além de agregar valor, eu acho que tem essa paixão, né, de querer alimentar as pessoas, assim, eu tenho muito orgulho disso,
porque a gente, quando pensou em abrir uma agroindústria, porque a gente queria fazer um produto de excelência, um produto de qualidade. Então é isso. A agroindústria é para agregar valor, por exemplo, o leite, nós fizemos os derivados de leite, no nosso caso, queijos. O pessoal das frutas tem a questão das geleias, dos sucos, as vinícolas também, né? Ela também tem picles, o pessoal das verduras. E, Giovana, qual que é a importância da agroindústria para os pequenos produtores locais aqui da nossa região? Boa tarde a todas. A importância da agroindústria é um além, né? Porque valoriza a mulher do campo, a mulher do interior. Então, a mulher consegue empreender, além de produzir, empreender através da agroindústria, produzindo em diferentes áreas algo diferente que tem mercado. Algo mais saudável, que não tenha, muitas vezes, o conservante, e está ali o amor e o carinho das famílias, que é diferente um produto industrializado. Então, são produtos extremamente diferentes. É a mulher que lidera essa transformação, né, da uva, do leite em produtos. E como que isso afeta na economia local e nas famílias, essa transformação, essa produção que vocês fazem? A valorização nas famílias acaba tendo mais oportunidade da colocação dos produtos, enfim, é a transformação da produção num produto diferenciado. E isso agrega muito para todas as famílias, né, que estão empreendendo. Eu consigo perceber assim uma mudança na propriedade mesmo, né? As melhorias que a gente consegue trazer para dentro da propriedade, para os nossos colaboradores, a estrutura mesmo melhorar, porque a partir do momento que tu consegue agregar um pouco mais de valor no teu produto primário, tu consegue melhorias na tua propriedade. E isso vem em cadeia, né? Assim, para a família, enfim, claro, sempre pensando na propriedade, melhorar a excelência no produto, nas instalações, para gerar mais conforto e ter mais recursos para trabalhar. Isso que a Giovana falou é muito importante, que eu acho que nós temos que falar mais sobre os produtos de agroindústria, sobre os produtos artesanais. Ele não pode ser comparado com um produto industrializado. Claro, os dois têm o seu valor, os dois têm público, mas um produto artesanal, livre de conservantes, né, de uma série por exemplo, a matéria-prima não sai da propriedade. Nós industrializamos lá dentro, não tem transporte. É bom para todo mundo, né? É bom para o consumidor, é bom para o meio ambiente, é bom, né, para a nossa saúde. Enfim, eu acho que nós deveríamos falar mais sobre isso também, em algum momento. Eu acredito que o produto da agroindústria seria mais ou menos aquele produto que a nona fazia no interior, né? O queijo da nona, as chimia, né? Que na verdade na minha região tudo era marmelada, né? Era marmelada de figo, marmelada de uva, tudo era marmelada. Então eu acredito que o produto da agroindústria é aquele que tem o gostinho da nona, né? Da comida de nona, daquela comida do final de semana, sabe? E é uma produção pequena e exclusiva, né? Não é uma super produção. Isso, é limitado, né? Sim. E Andréia, tu quer falar? E geralmente é a receita dos antepassados, que né? Passa de geração para passando, geração. E aí depois se transforma na agroindústria com essas receitas. É muito legal. E eu tenho certeza que todas vocês devem ter um segredo que alguém passou para vocês. A né? minha tem. Segredo de família. A minha tem dentro do nome. Certo. As pessoas pedem receita e dizem, não, é segredo da de nona. família. É da nona. É da nona, isso aí. E Andréia, juntando isso com a festa da uva, como que a festa da uva ajuda a fortalecer e divulgar esses produtos? Então, a Festa da Uva é um evento grande, né, aqui para o nosso município, e com certeza é um espaço até de divulgação, de vendas, né? Então é muito importante para as agroindústrias, principalmente para as pequenas, né, que não tem tanto um mercado tão disperso, digamos. Então, para esses eventos
é muito importante. E eu gostaria de falar, então, também do programa municipal, né, que foi criado em 2023, que vem a agregar, né, com certeza, porque a Secretaria da Agricultura, então, percebeu a dificuldade, né, de muitos produtores que gostariam de industrializar, então, os seus produtos, né, agregando valor, como as meninas falaram, mas não sabiam aonde que buscavam essas informações. Então, a partir desse programa, nós recebemos, então, os interessados na Secretaria da Agricultura. Então, a gente conversa, né, tem uma primeira conversa com esse produtor que tem o interesse, e aí a gente consegue encaminhar, né, através de orientações, qual que vai ser, então, a documentação necessária, as instalações adequadas, né? Então, a gente tem o colega Gustavo, que é engenheiro de alimentos, né? Então, ele passa toda essa orientação necessária para as agroindústrias que têm esse interesse de montar a sua agroindústria, que muitas vezes a gente sabe que é difícil, né? Então, a gente não sabe por onde começar. O que eu preciso providenciar, né? Quem que vai me fiscalizar? Então, é muito isso. E a gente tem, então, para cada produto, a gente tem uma entidade que vai fiscalizar. Então, por exemplo... Para cada agroindústria. Isso. Então, por exemplo, produtos de origem animal, que é a questão do queijo. Do queijo. E isso, embutidos. Isso, na própria Secretaria da Agricultura, acontece, então, esse cadastramento e posterior fiscalização. Aquele da Giovana, que é de geleias. De geleias, então, é na Secretaria da Saúde, através da vigilância sanitária. E, no caso das bebidas, então, é o Ministério da Agricultura que faz todo esse acompanhamento. Eu não sabia. Então, é muito isso, né? Mas tudo passa pela Secretaria da Agricultura. Tudo passa através desse programa que foi criado em 2023. Então, a gente recebe, né, essas pessoas que têm o interesse e ajuda a encaminhar, então, para essas secretarias e, enfim, para o Ministério, né? Toda a documentação. A Kátia quer falar. Não, só para aproveitar, né, o que ela falou, eu acho bem importante a formalização. Porque a partir do momento que tu trabalha de uma... Porque a gente sabe, né, todo mundo faz a sua geleia, enfim, mas a formalização é muito importante, porque mesmo que tu queira empreender e crescer, é importante tu estar formalizado. Eu sei que tem uma burocracia, enfim, mas se facilitou muita coisa. Então, eu acho que quem está buscando, né, abrir uma agroindústria, eu acho que vale a pena, gente. Porque a partir se tu está formalizado, se tu quiser ampliar, deixar para o teu filho um negócio, tu tem essa oportunidade. A partir do momento que tu trabalha na informalidade, eu só estou pegando o gancho aqui, não estou puxando assado para ninguém, mas aí o teu negócio, né, fica um pouco limitado. Claro, tem que começar de alguma forma. Então, eu aconselho, né, porque no nosso ramo mesmo tem, então, sabe, eu vejo quanto produto bom que está sendo, né, que às vezes não pode estar no mercado porque não está formalizado. E é mais pessoas terem acesso, né? Giovana, quer falar também? Não só pegando o gancho da Kátia, a valorização. Com isso, o produto valoriza muito mais do que informal. Ganha mais credibilidade, né? Com certeza. E quais os desafios da formalização? Foram vários. São vários, mas assim, ó, o que eu aconselho? Um de cada vez, entendeu? Um de cada vez. Vai um monte de documento, mas um de cada vez. Liquida um, vai outro. E sempre tem uma forma, sempre tem um diálogo, sabe? De uma forma para chegar no mesmo objetivo, no objetivo comum. Às vezes não precisa grandes estruturas, às vezes não precisa grandes investimentos, às vezes a gente pode aproveitar alguma estrutura que a gente tem. Claro, nós, no nosso caso, nós começamos do zero, mas não é necessário. Então, e se abriu muito mais isso, né? Eu acho que está um pouco mais aberto. E como surgiu o negócio de vocês, meninas? Como vocês tiveram uma vontade, um desejo de ter uma agroindústria? De ser proprietário de uma agroindústria? O meu, no caso, foi a paixão que eu tenho pela produção de leite, né? Assim, Já fazia queijo, assim, pra família? Não fazia, não tem, sim. Eu tenho memória afetiva, obviamente, né? Lá das minhas raízes, a minha mãe fazia queijo, eu tenho aquela memória, sabe, do cheiro do queijo, do tirar o leite, porque quando eu era criança eu acompanhei tudo isso, né? Até a minha adolescência.
E mais tarde viemos a ser produtores de leite, mas sempre com aquela paixão. Um dia eu vou ter uma queijaria, um dia eu vou ter uma queijaria, um dia eu vou ter uma queijaria. E chegou o momento, né? E aí somos apaixonados pelo que fazemos, tentamos fazer cada dia queijos melhores, há grandes desafios que faz parte do processo, de qualquer processo, de uma agroindústria, de uma empresa, né, de um autônomo, e um dia de cada vez. E você, Giovana, como é que surgiu, então, no a caso, agroindústria? Foi a paixão para o interior e o legado deixado pelos meus avós. Coloquei em prática as receitas da nona. Então, eu sempre quis empreender no interior e foram com as receitas da nona que eu resolvi, assim, ter a agroindústria. E meninas, aqui na agroindústria, como é que... Aqui na Festa da Uva, como é que funciona as agroindústrias? O pessoal tem interesse, como é que funciona essa divulgação, né? Sim. Vocês vêm aqui para atender, vocês vêm aqui divulgar, né? Então, como é que funciona? No setor aí das agroindústrias, a paixão que eu tenho também é atender o consumidor final. Não é ele lá na prateleira pegar o produto. Não, a gente vai falar, às vezes, até a história do nosso empreendimento para a pessoa que eles perguntam. Então, é algo muito diferenciado. E que mais chama atenção, Kátia, assim, nos realmente é essa troca, sabe? Eu consegui conversar e explicar que somos produtores de leite, a passo, que a vaquinha fica solta, e tem interesse das crianças, aí prova um queijo. E também essa questão de despertar sabores nos mais jovens, né, que estão acostumados a comer um produto mais industrializado, entender essa troca é sensacional. Eles vão lá, provam, degustam e querem entender qual é a diferença de um produto para o outro. Essa troca é muito boa. Sandra, a gente fala de Festa da Uva, de agroindústria, a gente fala das tradições que ficam, né, até hoje, e que assim a gente pode passar de geração por geração. Eu acho que esse também é o sentido da agroindústria, né? Uma forma de manter esses produtos vivos, né? E disponíveis também para a população, para a nossa população, para os nossos visitantes. E dentro da Festa da Uva, que é nosso palco, né? Expor nossos produtos. Eu acredito que a agroindústria é um legado, né? Porque os produtos que a gente tem ali são de passados, as receitas passadas de pai para filho, enfim, a receita da nona. Mas também, voltando ao gancho que a gente falou do porquê ser uma agroindústria, né? Eu lembro em 2001, quando a gente montou a Festa do Vinho Novo em Forqueta, a maioria das pessoas, das vinícolas que expuseram os seus vinhos lá, eles eram totalmente artesanais. Ninguém tinha um rótulo. Ninguém colocava... Era garrafão sem rótulo nenhum. Ainda existe, né? Ainda existe. A gente tinha 44, a gente mapeou em Forqueta, naquela região, 44 produtores de vinhos que produziam para eles, para o consumo próprio, mas também para a venda, sem rotulação. E no outro ano, isso foi em 2001, no outro ano, mais da metade rotulou. Buscou se qualificar, porque se a gente quer estar no mercado, sim, a gente tem que ter a receita da nona, do nono, mas também a gente precisa se qualificar. Então, depois daquele ano, a gente viu vinícolas ganhando premiações internacionais, levando o nome de Caxias do Sul. Eu acho que a queijaria da Kátia tem premiação, né? Temos. É isso. Levando o nome de Caxias do Sul, o nome da nossa comunidade, o seu nome, para locais que nunca foram. Porque eu lembro muito bem, eu conheço bem a história do vinho, né? E lembro muito bem que as pessoas diziam, não, vinho bom é vinho chileno. Não. Cada um tem o seu gosto. Mas não significa que nós, aqui de Caxias do Sul, sendo um dos maiores produtores de vinhos, a gente não tenha vinho da mesma qualidade do que um vinho importado. Nosso vinho é melhor que o importado, né? Então a gente se qualificou justamente porque a gente foi buscar se padronizar, se profissionalizar. E é isso que as meninas provavelmente fizeram, né? Buscando essa profissionalização. E sim, a gente ainda tem aquele gostinho da comida da nona, porque é uma agroindústria. Assim como as nossas vinícolas também, elas não são
grandiosas, elas são pequenas. É do pequeno produtor rural que faz aquela quantidade de produto de maneira profissional, podendo competir com diversos mercados, inclusive internacional. E a festa da uva é a vitrine, porque é aqui que a gente encontra as raízes, a tradição e a qualidade de todos os produtos que são produzidos aqui em Caxias do Sul. A gente tem muito produto bom em Caxias do Sul, não é verdade? Com certeza, a gente tem muito produto e voltando à questão da legalização, né? Eu acho que realmente o primeiro passo ele é difícil, né? O pessoal está acostumado, mas eu faço ali uma pequena quantidade, não quero ampliar tanto, então vou ficar assim, né? Mas a gente percebe, inclusive nas feiras do agricultor, que a gente está trabalhando também para legalização, e o pessoal está aderindo, porque realmente tu se qualificando, né, registrando a sua agroindústria, você consegue ampliar também o mercado, né? Então, e mostrar o teu produto para várias pessoas. Então, acho que isso é muito importante para quem não se legalizou ainda. Só que Isso é muito importante. E a secretaria faz essa etapa de legalização e de acompanhamento também para ver se o produto está ok, é isso? Exatamente. Faz um Então, acompanhamento assim, na fiscalização, direto, então, uma fiscalização. isso, a fiscalização de produtos de origem animal, sim, a Secretaria da Agricultura faz. E aí, para outros produtos, como bebidas, é o Ministério da Agricultura, e os de origem vegetal, que daí é a questão das geleias minimamente processados, é a vigilância sanitária. E quanto tempo é feita essa fiscalização? Isso depende também da agroindústria. Então, tem a questão de rotina, né, dessas fiscalizações. Então, conforme a pontuação da agroindústria, pode ser mais espaçada ou mais... Porque é uma responsabilidade, né? É um produto alimentício, né, meninas? exatamente. Sim. É uma muito importante responsabilidade. essa questão do acompanhamento. Sim. O pessoal lá atrás já fica nos dando oi, né? Aqui nós estamos no stand, né? Como eu já comentei no início do programa. Então, o pessoal, vocês vão ver bastante circulação de gente. E o pessoal tá aí para aproveitar a festa e para conhecer as agroindústrias, né? O que chama a atenção quando o pessoal vai nas agroindústrias? Eles querem provar? Como é que eles chegam lá? O setor da agroindústria, eu digo que é sempre o setor melhor que tem nas feiras, porque tem muita degustação. Então, o pessoal aproveita e degusta de tudo, né? É algo bem diferente. E uma coisa que nós percebemos, não, Ita, a gente sabe, né, que o alimento é cultura. O alimento, né, é tradição, é cultura. E conforme as agroindústrias, tu vê um perfil, né, umas mais de melado, então tu já sabe mais ou menos a região que vem, né, as de queijos da Serra Gaúcha. Então, é isso que eu quero, né, estamos falando de festa, estamos falando de tradição, estamos falando de cultura, e o alimento é cultura também, né? É verdade. E meninas, qual o conselho que vocês dariam para quem quer abrir uma agroindústria? Visitem outras agroindústrias. As agroindústrias recebem visitação? Dentro da minha agroindústria não, mas a gente, né, dentro eu tenho que pedir autorização, enfim, para colocar para dentro. Mas conversem com outros produtores, porque eu fui muito bem recebida quando fui para abrir agroindústria, visitei outros e também recebo muito bem. Tive muita ajuda de pessoas que estão no mesmo ramo que eu. Então visitem, se tira ideias boas, vê onde errou, onde um errou, onde outro errou. E o agricultor, ele é muito aberto, a gente se ajuda, é diferente, né? Não tem concorrência, tem espaço para todo mundo. É isso, eu vejo dessa forma, né? A gente, quanto mais, melhor, sabe? Sim, E agrega. acaba fortalecendo a Fortalecendo cadeia, né? o setor, né? Fortalece. Então, né? E para quem está pensando também em abrir, a Emater dá muito assessoramento para quem quer iniciar. Então, acho que é bem importante. Tem cursos, é isso? Assessora. Da onde que eu vou partir para começar a ter a agroindústria? A Emater, ela já te dá um horizonte, assim. E os produtos de vocês, além da festa da uva, né? Onde a gente encontra? Vocês participam de feiras? Como é que funciona? O meu produto é comercializado mais em feiras. E tem alguns empórios, mas não muitos ainda. Vocês têm algumas pessoas que pegam eventos, alguma coisa que pegam assim direto com vocês?
No meu caso, não. Sim. Então, nossos queijos estão nos comércios da cidade, né? Lojas especializadas em queijos de praticamente quase toda a cidade. Claro, em volume menor, né? Porque nós somos pequenos, mas encontra sim nas casas especializadas. Sandra, bom, depois de tanto tempo, né, as tradições da festa da imigração italiana, tantos anos, as tradições se mantêm vivas, né? Essa agroindústria é uma prova disso, né? Foi uma forma de trazer da cozinha de casa para venda, né? Isso é uma cultura, né? Então, como que se manter viva? Como que a gente espera para as próximas gerações isso? Eu acredito que o hábito de comer, né, que é cultural, ele não vai se perder, porque é isso que a gente gosta. Quem de nós não gosta de um pão saído do forno com uma marmelada de uva? Vou falar que nem minha nona, quentinho ali, todo mundo. E esses hábitos, eles vão passar de geração para geração, porque as crianças adoram. Eu tinha um sonho, ainda vou realizar um dia, de a gente conseguir fazer uma oficina de pão, como as nonas faziam, né? Das crianças amassarem junto aquela massa de pão e fazer as colombetas. Vocês já ouviram falar? Comi muita colombeta. Isso, com aqueles grãozinhos de feijão, né? E assando no forno de barro. Eu acredito que a gente precisa, esse hábito da mesa, mostrar para as novas gerações, né? Do jeito que a gente fazia. Senão a gente vai perder. Daqui a pouquinho a gente vai encontrar o agnoloni, só aquele industrializado. E a gente precisa ter essas oficinas de agnoloni, oficina de pão. E o gosto é diferente, né? Completamente. A gente tem numa comunidade lá no Cerro da Glória, no roteiro turístico Vale Trentino, um local que recebe os turistas e faz a oficina do agnoloni. E depois a pessoa terminou de fazer o seu agnoloni e já é feita a sopa. E é maravilhoso, todo mundo adora justamente por ter essa experiência de fazer aquela massa, aquele agnoloni. Então eu acredito que a gente precisa ter mais incentivo e fazer com que as pessoas do interior possam mostrar as nossas raízes e perpetuar por outras gerações. E acredito que a gente não vai perder, porque ainda existem pessoas que nem as meninas aqui, como a secretaria, que também quer que isso permaneça enraizado nos nossos agricultores. Então nós não vamos perder nossas raízes nunca, até porque a gente tem uma festa da uva que vem para isso, para valorizar o nosso interior. E tem 95 anos, né? E tá aí firme e forte, para ver a quantidade de público que está passando aqui atrás, né? Justamente. Então a gente não vai perder isso, porque se a gente agora pedir para as pessoas ali se elas conhecem o agnoloni, elas conhecem. Porque não tem como a gente não conhecer. Talvez a gente não consiga fazer em casa mais, né? Que nem o pão de forno, a gente não consiga fazer em casa mais. Por isso que a gente tem que fortalecer esses vínculos para que apareçam, como apareceu lá em São Valentim, a oficina do agnoloni. Bom, nós estamos encerrando o programa, né, meninas? Mas eu também vou escutar de vocês essa pergunta que eu fiz para a Sandra. De vocês, qual que é o papel da mulher, né? E como na agricultura, e como vocês acham que veem as futuras gerações, né, dentro da agricultura, dentro do campo, e levando esse trabalho, esse legado, né? Mantendo viva essa força feminina. Então, há um comparativo, né? Nos últimos 10 anos, eu acho que eu sou uma das, assim, não sou uma das pioneiras, mas quando eu comecei tinham muito poucas mulheres e hoje é muito presente. Hoje a nossa funciona basicamente, é tocada por mulheres. Uma veterinária, as meninas que me ajudam na agroindústria é de mulheres. Então, a força, né? Nós podemos, sim, nós podemos. E se precisar subir em cima de um trator, a gente sobe também. E está muito mais presente. Eu acho que as meninas estão perdendo um pouco o receio, estão perdendo a vergonha, estão assumindo essa postura e estão se mostrando fortes. E realmente é muita resiliência, né? Nós temos uma empresa a céu aberto, nós dependemos do tempo, das intempéries, né? Então cada ano é um ano, mas é resiliência e vamos bola para frente, e né? Adaptação. Vamos nos adaptando um dia de cada vez e seguimos. Giovana?
Então, eu vejo que é o crescimento que a mulher vai ter, oportunidades a mais também no campo, no interior, e acredito que vai crescer cada vez mais. Eu acho que uma vai puxando a outra, né? Vai mostrando que é possível. Vai mostrando que é possível, André, qual a sua opinião? Olha, eu acho que a mulher, ela pode estar em qualquer lugar, em qualquer atividade, né? Então, é bem isso. A gente vê áreas que realmente era mais difícil, né? A mulher estar presente e nos últimos tempos isso mudou, graças a Deus, né? A gente sabe que a questão da agricultura, a mulher sempre esteve presente, mas não tão valorizada. Isso está mudando, graças a Deus, e a gente está sempre em busca de valorizar cada vez mais. E então é isso, eu acho que a gente tem espaço e temos muita capacidade em qualquer espaço, inclusive na política também, né? Aonde a gente possa representar outras mulheres também e até mesmo fazer com que elas se sintam mais aptas a buscar o seu espaço em qualquer profissão. Eu costumo dizer que as mulheres são fonte de inspiração para outras mulheres. Então, nós aqui hoje, a gente tem o dever de inspirar outras que também ocupem espaços de liderança ou aquilo que elas quiserem. Porque a gente pode estar em qualquer profissão que a gente queira. É só a gente se propor a isso, né, Cris? Exatamente. E fazer isso com dedicação, amor e coragem, né? Que é a receita perfeita e dá certo. Bom, nós estamos encerrando Entre Elas, esse Entre Elas que foi de celebração da cultura, da tradição, da imigração e do amor, principalmente das mulheres, pela terra. Nós agradecemos muito sua companhia, agradecendo também a equipe técnica que esteve conosco, as meninas de Libras, também agradecer também esse espaço que nós temos aqui na Festa da Uva, que para nós é muito bonito, muito bom de estar aqui dentro, né, nessa festa maior, que é a Festa da Uva. E te esperamos até um próximo Entre Elas. Obrigada e até lá.